Olá! Sabe aquela pergunta que sempre fica na nossa cabeça, seja olhando para uma grande empresa ou para os gastos do governo? Será que dá para confiar nos números? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo na auditoria, que é justamente o mecanismo criado para responder essa pergunta e garantir a integridade das coisas num mundo tão complexo. Essa é a grande questão, não é? Pensa bem. Seja o dinheiro dos nossos impostos, seja o investimento que alguém faz numa empresa, a desconfiança pode simplesmente destruir tudo. A auditoria, então, ela nasce exatamente dessa necessidade de ter uma resposta que seja de fato confiável. E essa busca por respostas nos leva direto para o centro do problema. No fim do dia, tudo gira em torno da confiança. Como é que ela é construída e, mais importante ainda, como é que a gente consegue manter essa confiança? É interessante notar que a auditoria, como a gente conhece hoje, muitas vezes foi moldada a ferro e fogo. Grandes escândalos financeiros, casos de má gestão que vieram a público, esses episódios não só abalam a confiança de todo mundo, mas eles forçam a criação de mecanismos de verificação muito mais fortes, justamente para que a história não se repita. E olha, essa necessidade de checar as coisas vem de longe, viu? Desde os impérios da antiguidade conferindo seus tesouros, passando pela Revolução Industrial, que trouxe a necessidade de auditar as grandes fábricas, até que no século XX tudo começou a ser mais formalizado. E hoje o escopo explodiu. A auditoria vai muito além do dinheiro, ela avalia desde a segurança do sistema de tecnologia até o impacto ambiental de uma organização. Ok, então a gente já viu de onde ela veio. Mas afinal, o que é a auditoria, na prática? Vamos quebrar esse conceito em partes mais simples para entender direitinho. Na sua essência, é basicamente isso. É um processo bem organizado para conferir se a realidade bate com o que está no papel, com o que foi relatado. E por trás dessa ideia simples, existe um poder enorme, o poder da verificação. Agora, olha que interessante essa definição mais formal. Ela vai muito além da ideia de só fiscalizar. Presta atenção nas palavras-chave. Independente e objetiva são cruciais para garantir que não há lado tomado. Mas o ponto principal aqui é agregar valor. O objetivo não é só ficar apontando o dedo para os erros, mas sim ajudar a organização a ser melhor. Dá para pensar nisso como um verdadeiro check-up completo. Os auditores não estão ali só para procurar doenças, como erros e fraudes. Eles também avaliam o sistema imunológico da empresa, sabe? Que são os seus controles internos. Eles checam se tudo está dentro da lei e, no final, eles prescrevem o tratamento, dão recomendações para deixar a gestão mais forte e eficiente. E é super importante saber que não existe um tipo só de auditoria. Cada uma tem um papel diferente. Vamos dar uma olhada nas principais diferenças entre elas? Esse quadro aqui resume tudo de forma bem clara. A auditoria interna é feita pela própria equipe da organização. O foco dela é ser uma parceira da gestão, ajudando a melhorar os processos de dentro para fora. Já a externa é aquele olhar de fora, feito por profissionais totalmente independentes. A missão deles é dar um parecer sobre a saúde financeira da empresa para os investidores, para o mercado. E, por fim, a governamental, que fiscaliza como o nosso dinheiro está sendo usado, garantindo que os recursos públicos sejam bem aplicados. Tá, mas como é que tudo isso acontece no dia a dia? Uma auditoria não é uma coisa aleatória que acontece de qualquer jeito. Pelo contrário, é um processo com um método, com fases muito bem definidas. O processo todo segue uma lógica bem clara. Primeiro vem o planejamento, que é onde se define o que vai ser olhado e onde estão os maiores riscos. Depois, na execução, os auditores vão a campo, coletam as provas, analisam documentos e entrevistam pessoas. A terceira fase é a do relatório, onde tudo o que foi encontrado é apresentado junto com as recomendações. E, o que é fundamental, o trabalho não para por aí. O monitoramento garante que as melhorias sugeridas saiam do papel, fechando o ciclo e deixando a organização mais forte. E para que esse processo todo realmente funcione e tenha valor, ele precisa ser construído sobre uma base muito sólida. Essa citação resume perfeitamente. Sem princípios éticos fortes, não existe credibilidade. E aqui estão os pilares dessa confiança. Independência e objetividade andam juntas. Significam que o auditor não pode ter nenhum conflito de interesse. Integridade é sobre ser honesto e transparente. Confidencialidade protege as informações da organização. E, claro, competência profissional, que garante que o auditor realmente sabe o que está fazendo. Se um desses pilares falhar, todo o castelo da confiança pode desmoronar. Bom, com tudo isso em mente, a gente chega à nossa última parte. Afinal de contas, por que a auditoria é tão essencial, não só para as organizações, mas para a sociedade como um todo? Porque a verdade é essa. Se antes o foco era quase todo no dinheiro, hoje o jogo é muito mais complexo. E a auditoria teve que evoluir junto.
passando a olhar para outras áreas que são tão ou até mais importantes que as finanças. Hoje em dia, uma auditoria moderna avalia se a gestão é eficiente, se os sistemas de TI são seguros, se a empresa está cumprindo todas as leis e regulamentos, e até mesmo as práticas de sustentabilidade. A auditoria deixou de ser só um fiscal do passado para se tornar uma avaliadora da saúde geral e da capacidade da organização de sobreviver no futuro. E no final, o que a gente ganha com tudo isso? Os resultados são enormes. A auditoria promove transparência, é uma arma poderosíssima contra a corrupção, ajuda a máquina pública e as empresas a funcionarem melhor e, acima de tudo, garante que a gente possa confiar na informação que chega até nós. No fundo, ela é um dos alicerces da boa governança. Para a gente terminar, fica essa reflexão. Pense um pouco. Nas contas do condomínio onde moramos, nos projetos da prefeitura da nossa cidade, nos relatórios de uma empresa onde alguém pensa em investir. Em todos esses lugares, a auditoria é o que nos dá a tranquilidade de que as coisas estão, de fato, funcionando como deveriam. É, sem dúvida, o grande mecanismo que sustenta a confiança.